Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Sophie Germain, uma francesa que teve a sua infância, adolescência durante o período da Revolução Francesa. Ela vinha de uma família com algumas posses, embora não fossem nobres. A Sophie sempre foi interessada nos livros do seu pai. Ele tinha uma certa biblioteca, ela ia lá, pegava e estudava. Certo dia, ela pegou este livro aqui, História da Matemática, deste autor, e ficou muito impressionada quando chegou na parte do Arquimedes. Falando bem rapidamente, o Arquimedes é, por exemplo, o cara que entendeu o princípio da alavanca. O que chamou muito a atenção da Sophie foi o relato sobre a morte de Arquimedes. Ele era de Siracusa, que estava sendo atacada por Roma. O Arquimedes estava tão concentrado nos seus estudos de matemática que quando chegou um soldado romano para prender o Arquimedes, ele nem percebeu. O soldado, enfurecido, deu uma espadada e matou o Arquimedes. A Sophie pensou assim, caramba, que assunto é esse, que se chama matemática, que o Arquimedes estava ali tão concentrado que levou uma espadada sem nem ter visto antes ali o seu assassino. Então foi aí que a Sophie criou muito interesse pela matemática e começou a aprofundar os seus estudos. Mais tarde, ela pegou este livro aqui para estudar. Curso de Matemática, que trata de aritmética básica, escrito pelo Bezout. Aqui eu abro um parênteses na história. Eu falei Bezout, que em português você já viu esse termo aqui. Qual é a história do Bezout? Esse mesmo livro, ele foi adotado aqui no Brasil quando da chegada da família imperial. Então, os estudantes que iam bem nas provas eram aqueles que estudavam o livro do Bezout. Com o tempo, isso se tornou apenas quem ia bem na prova era quem tinha o Bezout, que deu origem ao nosso ditado popular. Quem vai bem é quem tem o Bezout, quem tem a dica, quem tem aí algum truque para resolver exercícios. Então essa é a história do Bezout. Mas isso foi um parênteses que eu contei aqui na história da Sophie Germain. Após estudar o livro do Bezout, a Sophie se interessou muito pelas obras do Newton e do Euler, que são escritas em latim. Então ela foi lá e sozinha aprendeu latim. Ela também aprendeu grego sozinha. Naquela época, não se esperava que uma mulher estudasse tanto. Então, o pai da Sophie, percebendo que a filha estava estudando demais, retirou dela os agasalhos, alguns casacos pesados, e também retirou as velas que ela utilizava para iluminar os seus estudos à noite, fazendo assim com que a filha não estudasse. Mas a Sophie conseguiu algumas poucas velas e ela se enrolava nos seus cobertores e estudava mesmo assim, escondida do seu pai. Era tão frio que às vezes a tinta da caneta tinteiro congelava. Então olha só a vontade que ela tinha de estudar, pois estava muito frio, ela não tinha agasalhos suficientes e a iluminação era fraca. Em 1794, foi fundada a Escola Politécnica Francesa. O objetivo era que jovens não nobres tivessem acesso ao ensino superior.
Note que aqui, ó, nós estamos na Revolução Francesa, então surge esse ideal de igualdade, que inclui aí a igualdade no acesso ao ensino superior. Só que isso era válido para homens. Não foi permitido que a Sophie ingressasse no ensino superior. Mas ela queria estudar. O que aconteceu? Ela soube que um aluno lá da Escola Politécnica Francesa, o Leblanc, ele tinha desistido das aulas. Então, ela percebeu a oportunidade de pegar os materiais desse aluno, que de fato era um ex-aluno, e ela estudava através disso. A Escola Politécnica enviava listas de exercícios. A Sophie pegava as listas de exercício que eram destinadas a esse aluno aqui, respondia às perguntas e enviava. Por 2 meses ela conseguiu fazer isso, até que o professor de matemática de lá, o Lagrange, percebeu o seguinte: nossa, o Leblanc, aquele aluno que era bem fraquinho, de uma hora para outra, virou um grande aluno. Pois aquelas respostas que a Sophie dava, elas eram excelentes. Então, o Lagrange ficou impressionado e disse: Leblanc, vamos conversar aqui. Aí a Sophie teve que revelar que ela estava aí se passando por esse aluno que abandonou a Escola Politécnica. O Lagrange ficou impressionado, ele não conseguiu com que ela pudesse frequentar a Escola Politécnica, porque só podia homens mesmo, mas de qualquer maneira o Lagrange a ajudou. Ele enviava notas de aula para ela, passava exercícios, ele fez o que dava para fazer. Falando bem rapidamente do Lagrange, só para não deixá-lo perdido por aqui, ele tem um resultado bem famoso, dentre vários outros. Existem os pontos de Lagrange. Deixa eu tirar ele daqui. Aqui está o Sol, aqui está a Terra, aqui está a Lua. Devido à atração gravitacional desses 3 corpos, surgem pontos bem específicos de equilíbrio. São pontos em que você pode colocar um objeto e o objeto fica paradinho ali. São os pontos de Lagrange. Atualmente, alguns desses pontos aí são utilizados para se posicionar satélites artificiais. Então aí, só para falar do Lagrange, esse cara que foi professor da Sophie, a Sophie tinha interesse em estudar. Então ela procurou alguns professores que não puderam dar aula para ela, porque não era socialmente aceito que uma mulher não casada tivesse encontros com um homem, mesmo que fossem encontros de estudos. É bem famoso o relato que ocorreu quando a Sophie quis conversar com esse astrônomo aqui. Ela foi lá e queria discutir astronomia de alto nível. Esse cara aqui, o que fez foi dizer o seguinte: olha, quem sabe você estuda o meu livro que se chama Astronomia para as Damas, eu vou traduzir assim. Olha só o que existia naquela época. Se esperava que uma jovem francesa tivesse certo nível cultural, o suficiente para conversar nos salões. Então existiam livros de ciências especializados para mulheres. Eram livros de um nível mais baixo, não tinham contas, não tinham equações. Eles contavam historinhas que às vezes eram românticas, só para as mulheres terem algum conhecimento em ciências. A Sophie ficou muito irritada, porque ela queria estudar astronomia de verdade. Tanto é que ela já tinha lido um livro de astronomia de verdade. Esse aqui, ó, Sistema do Mundo, do Laplace. Então você nota o quão difícil era para uma mulher
ter acesso a conhecimento naquela época. Os homens criavam aí barreiras para o estudo delas. Falando rapidamente do Laplace, existem coisas que são fáceis de observar e difíceis de provar. Uma delas é o seguinte: aqui está o Sol. Eu vou colocar alguns planetas aqui. Mercúrio, Vênus e a Terra. Tá, só coloquei esses. Mas pode supor aí que estão todos. Será que isso aí é estável? Será que o sistema solar é estável? Ou seja, será que vai continuar assim do jeito que está? Ou daqui a pouco, de uma hora para outra, vai Mercúrio para um lado, Vênus para o outro, a Terra para o outro e acaba o sistema solar? É de se esperar que ele seja estável. Isso é fácil de observar. Quem demonstrou que ele é estável foi o Laplace. Então, o Laplace, dentre várias outras coisas, demonstrou que o sistema solar é estável. Ele vai continuar do jeito que está por bastante tempo. Na sequência, já que a Sophie não podia ter encontros com homens, ela enviava cartas. Ela enviou várias cartas para o Legendre, em que eles discutiam essencialmente sobre isso aqui, teoria dos números, nesse livro do Legendre. Falando alguma coisa sobre o Legendre, ele foi o primeiro a demonstrar que π ao quadrado é irracional. Mas a troca de cartas mais famosa foi aquelas entre a Sophie e o Gauss. Essencialmente, eles discutiam sobre esse livro aqui, que o Gauss havia escrito. Também é sobre teoria dos números. Houve duas fases de contato entre a Sophie e o Gauss. A primeira entre 1804 e 1808. E as discussões essencialmente em termos desse livro aí. Em 1806, aconteceu algo interessante. Primeiro, a Sophie, quando falava com o Gauss, ela utilizava o nome de um homem, aquele mesmo Leblanc. Ela achava que assim a correspondência seria melhor. Ela pensava que o Gauss se sentiria mais confortável trocando cartas com um outro homem. Até que chegou o tal do ano de 1806, quando as tropas do Napoleão foram invadir o território da atual Alemanha, onde o Gauss vivia. O que é que a Sophie pensou? Ela lembrou aquela sua história de infância, aquela lá do Arquimedes. Arquimedes, o gênio de Siracusa, que foi morto durante o ataque romano à sua cidade. Ela pensou assim: será que as tropas francesas vão matar o Gauss? Ela ficou preocupada. Então foi falar com o general responsável pelo ataque, esse cara aqui. A Sophie foi lá e disse: olha só, eu sei que vocês vão atacar um certo território, mas nesse território existe um gênio, o Gauss. Por favor, não o matem. E o general respeitou o pedido da Sophie. O Gauss soube: olha só, a minha vida foi salva por uma tal de Sophie Germain, que ele não conhecia. Foi aí que a Sophie disse: olha, Gauss, na verdade, você já me conhece. Essas cartas que você está trocando com o Leblanc, na verdade, você está trocando comigo. Eu estava apenas adotando o nome de um homem. O Gauss ficou bem impressionado e a parabenizou por ser uma mulher com alto conhecimento em matemática. Desses estudos de teoria dos números que a Sophie teve com o Legendre, com o Gauss, ela foi desenvolvendo algumas técnicas próprias. Por exemplo, existe uma fatoração de Sophie Germain. Não vou entrar nos detalhes nesta aula aqui, é tudo bem por cima,
Mas essa identidade aqui é dela, ó. Foi ela quem viu que o a elevado à quarta mais 4b elevado à quarta pode ser reescrito como esse produto aqui. Isso é a identidade de Sophie Germain, a fatoração de Sophie Germain. Ela também desenvolveu um estudo sobre números primos. E existem os primos de Germain. Um número P é chamado primo de Germain se ele for primo e se 2P mais 1 também for primo. Por exemplo, o 3. 3 é um número primo. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. 7 também é primo. Então, o 3 é um primo de Germain. Esses primos aí, eles aparecem no contexto de último teorema de Fermat. Eu vou falar bem rapidamente sobre o último teorema de Fermat. Você sabe que se você pegar um triângulo retângulo de hipotenusa z e catetos x e y, vale que z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E existem números x, y e z que são inteiros e que satisfazem essa igualdade. Por exemplo, o 5 ao quadrado é igual ao 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aí, teorema de Pitágoras, e eu fui capaz de encontrar pelo menos uma solução, x, y e z, que são números inteiros. A pergunta é, se eu trocar esse expoente agora por outro número, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, por um número inteiro, que é 3 ou mais do que 3, será que eu sou capaz de encontrar x, y e z, números inteiros, que façam a igualdade ocorrer? Isso é o que se chama de último teorema de Fermat. Por exemplo, x elevado a 5 mais y elevado a 5 igual a z elevado a 5. Será que existem números inteiros, x, y e z, que fazem essa igualdade ser verdadeira? Hoje nós sabemos que a resposta é não. Falando de novo, então é assim, ó. O último teorema de Fermat afirma que não existem números inteiros, x, y e z, tais que essa igualdade aqui é verdadeira para um n que seja 3 ou mais. A Sophie trabalhou no último teorema de Fermat e ela desenvolveu uma técnica que permitiu, mais tarde, que outros matemáticos demonstrassem para n igual a 5 e para n igual a 7 que não existem soluções inteiras. As correspondências entre a Sophie e o Gauss, elas essencialmente pararam em 1808, porque o Gauss conseguiu um emprego de astrônomo, e aí ele parou de estudar teoria dos números por um bom tempo. Bom, a Sophie não tinha mais aí o seu grande amigo para fazer correspondências, então ela trocou de matéria. Ela foi para a física. Em 1811, havia um problema que era muito interessante e que não sabia se resolver ainda. É mais uma daquelas coisas que é fácil de ver, mas difícil de provar. São esses padrões do Chladni. Você pega uma chapa metálica e coloca grãos de areia ali em cima e faz a chapa vibrar. Deixa passar algum tempo. A areia vai se organizar nesses padrões assim. De acordo com a frequência que você faz a chapa vibrar, você vai tendo desenhos diferentes. A parte fácil é pegar uma chapa, botar areia em cima, vibrar e ver os desenhos. A parte difícil é demonstrar por que é que eles são assim. E os matemáticos daquela época não sabiam a explicação. E a Sophie desenvolveu as técnicas para entender esse problema aí. Esses padrões são importantes, por exemplo, para estudar a vibração que ocorre dentro de um instrumento musical. O resultado dos estudos que a Sophie teve
nessa matéria aí, deu origem a esse artigo aqui, que trata aí das superfícies elásticas. Na física, essa matéria aqui, ó, agora faz parte de um campo chamado elasticidade. Então, a Sophie foi quem iniciou os estudos na teoria da elasticidade. Esse artigo ele foi premiado em 1816, ganhou um importante prêmio de ciências lá na França. Após esse estudo em elasticidade, a Sophie, mais ou menos lá pelos anos 1820, voltou a conversar com o Gauss. E agora eles falavam bastante em geometria diferencial. Vou falar bem por cima. Aqui eu tenho uma curva e aqui eu tenho outra curva. É bem razoável dizer que essa aqui está mais curvada. Então aqui eu tenho uma curva mais curvada do que outra. O que o Gauss e a Sophie tinham interesse era em estudar a curvatura em superfícies. E a Sophie desenvolveu um assunto que é muito utilizado hoje em dia. Como estudar a curvatura em um ponto em uma superfície. Ela pensou assim, ó, eu vou pegar a curva mais curvada que passa naquele ponto e a curva menos curvada que passa por aquele ponto. Faço uma média dessas duas curvaturas e vou chamar isso de curvatura média. Em 1831, a Sophie estudou o que hoje nós chamamos aí de curvatura média, que é a média entre a curva mais curvada e a menos curvada que passam por um ponto. É um assunto bem frequente em qualquer curso de geometria diferencial. Nesse ano aqui, o Gauss falou com os responsáveis lá na sua universidade e disse, olha só, eu conheço uma mulher que ela merece um doutorado. Ela é uma pessoa muito inteligente. E a universidade deu. Só que aconteceu um problema. A universidade, em 1831, deu o título de doutorado para a Sophie. Só que entre a Sophie, que estava aqui, chegar até a universidade para pegar o seu título, ela faleceu de câncer de mama. Então, infelizmente, ela não pôde pegar o seu título de doutora. Então, essa aí foi a Sophie Germain. Ela estudou o último teorema de Fermat e iniciou todo um campo de estudos na física, que é a teoria da elasticidade. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.